Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do Pré-ENEM 2024. Hoje vamos para a aula de número 3, que fala justamente sobre as situações que levam a nota 0, né? Um temazinho chato, mas nós temos que falar sobre ele porque você não vai cair numa dessas situações. Acompanhe aqui comigo na tela. Vamos lá. Coloquei até aqui uma figurinha para vocês do grito. Vocês conhecem, né? Vamos de cara aqui falar sobre duas situações que não passam nem por um corretor. Esse aqui é a própria máquina que faz, que identifica, que é justamente a folha em branco, né? Óbvio que se você não escrever nada, né, você vai ficar com a sua nota 0. E o outro é o texto insuficiente, ou seja, quando você não escreve mais de 7 linhas. Então, obviamente, você vai ficar com uma nota 0. E aí nós vamos para as formas elementares de anulação, que é chamado de FEA, tá? Então, vamos lá. Alguns podem até não saber, mas a prova assinada no corpo do texto, ela zera a sua redação, viu? Então, nós temos aqui, ó, marcando para vocês, tem 30 linhas. Dentro dessas 30 linhas, você não pode, de forma nenhuma, assinar o seu nome. De forma nenhuma. Você tem um campo específico para isso, que eu falei para vocês lá na aula 1. Na aula 1 está dizendo onde que você deve assinar, tá bom? E vamos ao próximo quesito, né? Critério de anulação. Só de cara vocês já podem perceber qual é essa situação. Olha só, desenhos, qualquer desenho ou emoji, qualquer situação dessas, com certeza vai zerar a sua redação. Nós temos aqui esse primeiro exemplo, né, que o aluno, o estudante, o candidato, ele usou toda a folha para fazer um desenho. Esse aqui já foi diferente. Percebam que ele escreveu, gente, ele escreveu 29 linhas. 29 linhas falando sobre o tema, né? Ele falou sobre o tema. Mas, quando chegou no final, olha só o que ele fez. Colocou aí uma florzinha, né? Desenhou aí uma florzinha. Então, isso é um desenho, gente. Não pode. Nada de nenhum símbolo, coraçãozinho, nada disso, tá? Elimina isso. Vamos para a próxima. Outra forma elementar de anulação. Números. Mas observem. Números quando isolado do corpo do texto. Ou seja, são números que não têm uma função nenhuma dentro do texto. Esse aqui, vocês podem perceber que o candidato, ele escreveu toda a folha de redação oficial, ele fez cálculos, né? Não sei se ele confundiu ali na hora de fazer as questões de matemática. Acredito que não, porque no primeiro dia nem questões de matemática tem, né? Nem natureza, nada. Mas percebam esse daqui. Esse segundo exemplo, ele escreveu 19 linhas falando sobre o tema. Mas quando chegou aqui no final, eu não sei qual foi a finalidade, ele colocou um número que não tem nada a ver com o que está escrito dentro do texto, né? Percebam que aqui, por exemplo, aqui no meio do texto, tem aqui 85%. Mas esse 85% tem uma finalidade dentro do texto. Mas esse daqui não tem, tá? E por que isso aqui é critério de anulação? Por que esse caso é critério de anulação? Porque pode, de alguma forma, ser uma espécie de identificação do texto, tá? Então, por isso que ele é anulado e você não pode, né, fazer isso. Vamos para o próximo. Sinais gráficos. O sinal gráfico, quando não é parte do corpo do texto, é a mesma situação daquela que nós falamos anteriormente. O número, ele não tem função no texto, então a sua redação ela é zerada. Aqui, ó, sinal gráfico, qual é a finalidade desse ponto de interrogação? Nenhuma, né?
Percebam que ele poderia até ter uma nota, porque ele escreveu 23 linhas sobre o tema. Aqui, ó, o segundo exemplo, vejam, ele escreveu 25 linhas, né? 24, né? 25 ali escreveu um pouquinho, mas escreveu um texto, ele poderia ter uma nota por conta desse texto, mas qual é a finalidade desse asterisco? Nenhuma. Então, percebam que se o número ele não tem uma função no texto, se o sinal gráfico ele não tem uma função dentro do texto, então ele é critério de anulação da sua redação. Então, fique de olho, né? Escrevam sobre o tema e não fique viajando muito na maionese, não, tá? Foque no que tem que escrever e pronto. E vamos para mais casos. Mais formas elementares de anulação. Anulação proposital. Risco, rasura ou palavra sobrescrita em todo o texto ou em parte dele, que expresse o quê? O desejo de anular a redação, desde que não restem mais de 7 linhas em língua portuguesa não anuladas. Então, percebam aqui, ó, ele escreveu 16 linhas, mas ele fez um X, ou seja, ele anulou propositalmente, ele teve essa finalidade, não quero que a minha redação seja corrigida. E simples assim, né, seu pedido foi aceito. E vamos aqui ao segundo caso. Escreveu aqui mais ou menos umas 11 linhas, 10 linhas, mas riscou todo o resto. Então, riscou toda a sua redação. Então, obviamente, né, seu desejo é uma ordem, vai ser anulado. Professora, mas se ele riscou só aqui essa parte, ó, se ele riscou só essa parte e da 12 em diante ele escreveu o texto, se ele foi escrevendo, escreveu até a 30, nesse caso, aí sim a redação ela vai ser corrigida. Por quê? Porque ele escreveu mais de 7 linhas. Lembre-se que um dos critérios para a sua redação ser corrigida é escrever mais de 7 linhas. Se escreveu mais de 7 linhas sobre aquele tema, texto dissertativo argumentativo, então vai ser corrigida. Então, o que vai ser anulado? Vai ser anulado só aquela parte de cima que ele teve a intenção de anular. Então, nesses dois casos que eu apresentei para vocês, vai ser anulado. Por quê? Porque tudo que ele escreveu, ele riscou, ele quis essa anulação, tá bom? E vamos continuar. Aqui, mais formas elementares de anulação. Recusa explícita de escrever a redação, que é diferente do caso anterior. Por quê? Olha, esse daqui ele escreveu 30 linhas, escreveu tudo, só processo em andamento, só escreveu isso o texto todo. Nesse daqui, ele escreveu, né, ele disse aqui que, ó, me desculpa, mas não vou fazer essa redação. Minha cabeça está prestes a estourar e começou a fazer um relato ali que não quer escrever a redação. Então, novamente, seu desejo é uma ordem. Vamos anular. E vamos de mais casos. E esses casos ainda das formas elementares de anulação. O texto ilegível. Não há sequer uma configuração de letras, ou há letras, mas não sequer há a configuração de palavras, ou há apenas uma outra palavra legível. Então, vamos lá, né? Respira fundo agora. Se você sabe, se você tem essa noção que a sua letra, ela não está legível, o professor não entende que você está ali escrevendo, você tem esse ano todo, você tem esse período para você realmente pegar aquele caderno de caligrafia, não faz vergonha, né? Vergonha você escrever um monte de texto, mas ninguém entender. Então, vá lá, né, adquira um caderninho e vá treinar a sua letra para quando for no dia do exame, no dia da redação, você ter a sua redação corrigida, tá bom? Fiquem atentos a isso. Mais formas elementares de anulação. Texto predominantemente em língua estrangeira, desde que não há mais de 7 linhas em língua portuguesa. E nós temos aqui esse exemplo, esse caso, o candidato escreveu tudo em língua espanhola, né? Não vá assim achando, eu vou causar, vou fazer minha redação
em língua inglesa, língua espanhola. Não, é língua portuguesa. Então, respira fundo, escreva em língua portuguesa o seu texto, tá? Porque senão também é um critério de anulação, leva a nota 0. Vamos de mais casos, né? Agora nós terminamos, né, as formas elementares de anulação e é óbvio, gente, óbvio que a cópia, ela é, né, um critério de anulação. Então, o que é cópia, professora? Eu não sei o que é cópia. Consideram-se linhas com cópias aquelas compostas integral ou parcialmente por trechos de cópia da prova de redação ou do caderno de questões. Mas também serão considerados cópia os trechos que apresentarem sequência longa de palavras, ou seja, 3 ou mais, idênticas às dos textos da prova de redação ou do caderno de questões. Então, percebam, quando você receber ali a sua proposta de redação, tem uma parte que tem os textos motivadores. Olha o nome, motivadores. Não são textos copiadores, né? Não são textos copiadores. Então, aqueles textos, eles servem para lhe direcionar sobre o que você vai escrever. Ele tem uma função ali, mas se você escreve o seu texto integralmente, tirando cópias daqueles textos motivadores, ou até mesmo da prova, né, que tem as questões ali, são 90 questões naquele dia, se você copia de lá, né, você faz seu texto integralmente ou parcialmente, e não ocupa mais de 7 linhas de forma autoral, com certeza o texto vai ser anulado. Isso não significa, não entra no mérito, por exemplo, fazer uma paráfrase. Já é diferente, né? Você lê ali o texto, você interpretar, escrever ali na sua redação da forma como você interpreta. É outro sistema, tá? Mas copiar tal qual é critério de anulação, tá bom? E vamos continuar. Aqui o exemplo. Nós temos aqui um exemplo. Esse daqui, se eu não me engano, foi de 2019, essa prova, que foi sobre a manipulação dos dados, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Essa parte que está em amarelo, vejam que faz referência justamente ao texto motivador, que é essa daqui, ó, tá? E percebam que aqui ele não escreve mais de 7 linhas autorais, né? Não tem mais de 7 linhas autorais. Então, por isso, o texto foi considerado cópia, né, e foi zerado. E aí, né, um dos que mais são mais, vamos dizer assim, está no topo dessa pirâmide de redações zeradas é fuga ao tema, tá? Nós temos aqui, o que é, para deixar claro, né? O que é um tema? Tema, o texto ele aborda de forma completa os elementos principais da frase temática, que nós vamos falar na aula 2, tá? Ele aborda, nós falamos na aula 2, ele aborda ali todos os elementos que compõem a frase temática. Já o assunto é quando ele aborda de forma incompleta os elementos principais da frase temática. Então, é quando o texto ali ele é tangente, né? Tangente ao tema, tá bom? Então, fuga ao tema. A situação de fuga ao tema é a mais comum entre as situações que podem levar a nota 0. E ocorre quando o participante produz texto que não resvala nem mesmo um assunto ligado à frase temática. A cada edição do Enem, os motivos que levam à fuga do tema mudam, visto que a frase temática e os textos motivadores são diferenciados a cada ano, né? Então, aí nós temos o tema e nós temos o assunto, né? O assunto é algo mais amplo, enquanto o tema é algo mais específico. Então, se o candidato ele não resvala nem mesmo sobre o assunto, não fala sobre o tema, ele foge totalmente, por exemplo, se está falando sobre o comportamento do usuário, falando sobre internet, você vai falar sobre outra coisa que não tem nada a ver, com certeza o seu texto
ele vai ser zerado, né? Por mais que você escreva em texto dissertativo argumentativo, por mais que você escreva em língua portuguesa, se você foge do que está proposto na frase temática, com certeza ele vai ser zerado, tá? Então, fique atento, por isso que é importante interpretar direitinho a frase temática, tá bom? E vamos continuar. É importante ressaltar que os textos que trataram somente no título do tema ou do assunto da frase temática foram igualmente considerados fuga ao tema, pois o título nunca será considerado para a avaliação de qualquer uma das competências. Então, você talvez, vamos supor que o candidato escreva só o título ali falando sobre o tema. Não é considerado, tá bom? O que é considerado é o corpo do texto. E vamos continuar. Não atendimento ao tipo textual, né? Com certeza. Deverá ser avaliado como não atendimento ao tipo textual o texto que não apresentar predominância de características do tipo dissertativo argumentativo. O tipo dissertativo argumentativo é aquele em que, aí Garcês vai falar, as ideias são organizadas no sentido de persuadir o leitor, ou seja, de convencer. Os enunciados, né, argumentos, atribuem qualidades e informações em relação ao objeto ou fenômeno de que se fala para reforçar uma posição, um ponto de vista. Os argumentos podem ser exemplos, qualidades, depoimentos, citações, fatos, evidências, pequenas narrativas, dados estatísticos, entre outros recursos de convencimento. Então, percebam que o critério de não escrever um texto dissertativo argumentativo, ele você foge, né, do que é proposto. Então, vou escrever ali uma narrativa. Foge do tipo dissertativo argumentativo. Fugiu da tipologia textual. Escrever um texto injuntivo, ou seja, dando dicas sobre alguma coisa. Fugiu da tipologia textual. Escrever uma piada, fugiu da tipologia textual. Então, o texto tem que ser um texto dissertativo argumentativo. E eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. Acompanhe aqui comigo. Hoje fez um belo domingo de sol. Acordo cedo e faço o mesmo ritual, enquanto escovo os dentes, preparo um café forte e as minhas tapiocas. Vejam que isso aqui, isso é uma narrativa, ele está contando alguma coisa, né? Até uma espécie de... É uma crônica, na verdade, né? Está falando aí o que está acontecendo no dia a dia dessa pessoa. Então, ele fugiu totalmente do tipo textual. E outro critério de anulação é a parte desconectada. Parte desconectada é a caracterizada pela presença de expressões ou trechos que contenham que atentam contra a seriedade ou contra a própria situação comunicativa do exame ou estejam desconectados do tema ou do projeto de texto da discussão proposta pelo participante, impropério ou ofensas, tá? Então, vamos ver aqui quais são os exemplos, zombaria, identificação do participante no corpo do texto, é parte desconectada. Vamos lá. No corpo do texto é diferente da outra situação que nós acabamos de estudar. Vou mostrar para vocês, tá? Reflexão do participante sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho no exame. Ou seja, ficar falando, eu não estou bem para escrever essa redação ou alguma coisa assim. Ele está refletindo sobre a prova. Então, é parte desconectada. Recado ou bilhete desconectado do projeto de texto, do participante, da situação comunicativa. Ou seja, mandar um recadinho lá para a corretora. Corretora, por favor, corretor, por favor, corrija com carinho a minha redação. Critério de anulação, tá? Parte desconectada. Oração ou mensagem religiosa também não pode, né? Você escreveu sua redação, aí lá no final escreve assim, que Deus me abençoe nessa redação, ou alguma coisa, não pode também. Fica assim, fica com a sua oração assim, só na mente, nessa oração antes, mas escrever
no corpo do texto, não pode. E aqui, não confundam essa parte de mensagem religiosa com uma citação, né, gente? Se o tema, a frase temática, lhe der essa oportunidade, lhe der essa brecha, vamos dizer assim, para colocar uma citação de uma passagem bíblica, por exemplo, se cabe dentro do tema, você pode colocar. O que não pode é você refletir, né, fazer ali uma espécie de oração e escrever algo que não tem nada a ver com a proposta temática. Mensagem política também não pode, tá, gente? Lembrando que cabe a mesma situação da mensagem religiosa, é nesse sentido. Por exemplo, alguma coisa falando sobre a presidência, lá no final algo que não tem a ver com o tema, não pode. Trecho ou texto sobre outro assunto. Isso aqui, gente, é válido ressaltar porque teve uma época, né, um Enem anterior, que um candidato, ele escreveu todo o seu texto e lá no meio da redação ele colocou uma receita de um miojo, né? Isso aqui foi um meme no Brasil inteiro. E por que na época a redação dele não foi anulada? Porque não tinha essa parte, né? E aí depois de toda essa polêmica que teve, o INEP resolveu colocar como um dos critérios quando você colocar um trecho do texto sobre outro assunto, algo que não tem nada a ver, tá bom? E tem mais, vamos lá. Mensagem ou frase desconectada da temática proposta no corpo do texto, né? Algo que também não pode. Não escreva somente sobre o assunto, né? Texto dissertativo argumentativo que vai dar certo. Um exemplo aqui, ó. E é isso, se a gente não se cuidar, vamos perder para... Aí ele coloca para as máquinas. Elas são malvadas, podem fazer o mal. Vamos criar um líquido que consiga deter elas. Acho que a água... E, enfim, ele vai colocando uma coisa que só existe na mente dele, algo que não tem nada a ver, né? Talvez ele esteja até testando realmente o exame, mas não deu muito certo, não. Foi zerada, tá? Não tem nada a ver com o texto, parte desconectada, zerada. E para resumir... Professora, a senhora falou tanta coisa que não pode, eu estou com medo de a minha redação ser zerada. Então, vamos colocar aqui as premissas básicas para você, né? Para dar tudo certo na sua redação. Quais são as premissas básicas para que a sua redação seja corrigida? Escreva mais de 7 linhas. Escreva em língua portuguesa. Faça a sua produção, né, própria, ou seja, nada de copiar, nada de cópia. Dentro do tema, o tema e da tipologia textual, dissertativo argumentativo, e nada de desenhos, impropérios palavrões, tá, gente? Nada de desenhos, impropérios ou outras formas de anulação, identificação ou tentativa de zombar do exame. Jamais, porque isso pode zerar a sua redação. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter sanado as suas dúvidas e até a próxima aula de redação do Pré-ENEM.